Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu percebi que muitos alunos estão ainda com alguma dificuldade em fazer as citações e depois a referência bibliográfica corretamente, né? E por que é tão importante a gente entender esse assunto e dominar essas regras da ABNT? Primeiro que vocês não estão mais, né, fazendo um curso aí de final de semana, ou de repente numa festa, conversando sobre algum tema, assim vai. Vocês estão fazendo uma graduação, vocês estão numa faculdade, num curso universitário. E aí, gente, tudo isso tem que seguir alguns padrões, senão vira oba-oba, né? Senão cada um faz de um jeito, cada um faz de uma forma e, né? Não é assim. Então, existem algumas regras a serem seguidas. Uma das regras que no meio universitário nós seguimos são as regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Que tem para tudo, inclusive para trabalhos acadêmicos. Opa! Trabalhos acadêmicos, que é o que vocês fazem. Então, um portfólio, por exemplo, é um trabalho acadêmico, né? Então, a gente tem que seguir as regras da ABNT, porque é a regra também que a Claretiano pede para que os alunos sigam. Legal. Outra coisa, outro motivo pelo qual vocês devem dominar as regras da ABNT. Eu tenho certeza absoluta que tem alunos muito bons aqui na Claretiano e que vão sair da graduação e vão fazer uma pós em outros lugares, né? E vão fazer mestrado. Assim como eu já tive devolutiva de alunos que saíram e super felizes, vieram, poxa, Raquel, legal, olha, saí da graduação, aí da Claretiano e consegui passar no mestrado em tal lugar, em outro lugar, né, tô fazendo uma pós, isso é muito bacana. E aí, gente, ensinar as regras da ABNT é função da graduação, não é função de uma pós ou de um mestrado, o aluno já tem que sair da graduação dominando as regras da ABNT, né, então é mais um motivo. Outra coisa, se vocês um dia forem fazer um concurso público, forem que tem uma redação no final, forem de repente disputar uma vaga de emprego, se vocês apresentarem que vocês dominam as regras da ABNT, vocês vão sair, ó, anos-luz na frente de uma galera. E emprego hoje em dia não tá tão fácil, né? Então, gente, vocês só têm a ganhar sabendo as regras da ABNT. É lógico que também sei que tem aluno que está na faculdade, não só aqui, em qualquer faculdade, em qualquer lugar do mundo, que só quer o diploma. Daí, galera, cada cabeça uma sentença, legal? Daí, se o cara vai conseguir ou não, já não é problema meu, certo? O meu papel aqui é dar subsídio aos alunos que querem aprender. Para os alunos que querem aprender, eu faço das tripas coração. Eu gasto saliva quanto for, eu sinto com o aluno, nem que seja no telefone, por mensagem no correio, e super ajudo, tá? Então é voltado para esses alunos que eu estou montando esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Eu vi que vocês têm alguma dificuldade em entender as questões das citações e das referências, então eu resolvi fazer um vídeo especificamente para o nosso CRC, que é o Caderno de Referência de Conteúdo, que é um livro, né? Então, se é um livro, aliás, se é um material que vocês utilizaram na pesquisa para produzir a atividade de vocês, que é uma atividade acadêmica, do portfólio, vocês têm que fazer a citação, senão fica sendo plágio, né? Então eu vou fazer esse vídeo usando como exemplo o CRC que vocês estão utilizando nesse semestre, nessa disciplina, tá? Então vamos lá, aqui ó, separei para vocês. Essa informação aqui vocês encontram logo no início aí da unidade 1, nas primeiras páginas, tá? Então nós temos que, quem é a autora desse material? É a Meide Abreu van Munster. Opa! O último sobrenome dela é Munster. Guardem essa informação. O nome do livro, Educação Física Especial e Adaptada. Batatais é o local de publicação desse livro. Claretiano é a editora que publicou esse livro. E 2013 é o ano de publicação desse livro. Legal? Então, sempre que vocês forem utilizar algum material, deixo como sugestão.
coloca um post-it do lado, pega um rascunho, escreve quais informações. O sobrenome, nesse caso um só autor, se forem mais autores, e o ano de publicação do material. Então, vou colocar aqui ó, um lembrete, tá? Para que a gente não esqueça. Ó. Münster 2013, certo? Que são as informações que estão aqui. Já posso me desfazer dessa folha. Legal, então, gente, toda a informação que eu for usar e que eu li nesse material que a Münster produziu, eu vou ter que fazer uma citação utilizando as informações Münster 2013. Legal? Daí a gente vai construindo aí essas citações. Para usar como exemplo um caso específico do CRC, eu separei uma página, que é a página 18. Então, se vocês não conseguirem enxergar direito aqui no vídeo, abrem o CRC de vocês, a unidade 1, página 18, que vocês vão encontrar esse parágrafo que está aqui. Então, aqui, ó. Está escrito assim, ó, pessoas com necessidades especiais. De acordo com Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, Brasil 2008. Opa, então pera lá. Olha só que legal. O dono dessa informação não é a Münster. O dono dessa informação é Brasil 2008. A Münster, quando foi escrever o material aqui, o livro, ela foi pesquisar em outros lugares. E ela teve que fazer citação, né? Porque ela não é... Ela é muito boa na área. Mas ninguém cria as coisas. Ninguém pode se apropriar de outras informações que outras pessoas já falaram. No meio acadêmico, hein, gente? Conversa de boteco, conversa de festa é outra coisa, tá? Eu tô falando do meio acadêmico. Enfim, então aqui, ó, o dono dessa informação é Brasil 2008, né? E aí eu separei aqui em vermelho onde termina essa informação que Brasil 2008 é o dono da informação. Depois começa uma nova frase aqui, ó. Glatt, Pletz e Fontes 2007 ressaltam que o conceito de necessidades, e daí termina aqui na chavinha verde. Olha que legal! Então a Münster também não é a dona dessa informação. A Münster, ela é tipo fofoqueira nesse caso, sabe? Ela pegou a informação que esses caras são os donos e falou, opa, legal essa informação, interessante, eu quero usar. E usou. Só que ela usou e fez a citação, porque é o jeito certo de se fazer, tá? Então, olha que legal. Ela apresentou duas informações e aí depois ela continuou escrevendo. Então, aqui, ó, entre as chaves azuis está escrito assim, ó. Assim, dois alunos com o mesmo tipo e grau de deficiência podem requisitar diferentes adaptações de recursos didáticos e metodológicos, blá, 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 blá. Não tem citação nessa parte. Por quê? Porque quem é o dono dessa informação? A Münster, certo? Mas olha só que legal, ela não jogou a informação. Ela apresentou duas informações e depois fez como se fosse uma conclusão, alguma coisa assim, partindo das informações que ela leu. Então, olha que bacana. E aí, quem é o dono dessa informação aqui? É a Münster, né? Eu vou deixar aqui do ladinho, ó, pra gente poder utilizar como exemplo nesse nosso vídeo. Então, vamos lá, gente. Vamos pensar, então, que vocês vão fazer a atividade de um portfólio da vida. E aí vocês abrem lá o CRC, estão estudando, né? E encontram uma informação que vocês querem utilizar. Aí, como bons alunos, vocês vão ler a informação, vão reter aquela informação, vão se apropriar daquela informação e aí depois vão escrever com as suas palavras a informação que vocês leram. Então não é uma cópia literal, certo? Vocês leram a informação, interpretaram e depois vão escrever com as palavras de vocês. Então, vamos pegar primeiro essa última parte que eu mostrei para vocês no colchete aí, na chave em azul, que é uma informação que a Münster é dona, tá? Então vamos lá, eu li aquilo lá, interpretei e aí vou escrever com as minhas palavras aquela informação, pronto.
tá feito. Blá, 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 blá. Se eu deixar assim, isso é plágio. E aí muitos alunos vêm falar assim, poxa Raquel, mas eu usei o material que a Claretiana disponibilizou, as palavras são minhas, eu não copiei. Tá, gente, mas existe um negócio chamado plágio indireto, que é exatamente isso. Quando você se apropria da informação e não das palavras de uma outra pessoa. Então aquela informação, ninguém é dono a não ser a Munster, só ela é dona. Então as palavras aqui, ó, esse blá 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 blá, eu sou a dona. Mas a informação é a Munster que é a dona. Então, para que não seja um plágio indireto, eu tenho que fazer uma citação indireta. Como? Tenho duas formas. A primeira, eu posso colocar no início da frase. Então, por exemplo, assim, ó. De acordo com Munster. 2013, blá, 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 blá. Certo? Ponto final. Bacana, então eu tô falando que, olha, essa informação aqui eu tirei do texto que eu li da Munster. Posso também fazer a citação no final. Como? Blá, 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 blá. Vamos continuar aqui. Blá, 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 blá. Abre parênteses. Munster, vírgula, 2013, fecha parênteses. O que muda de uma coisa para outra? Quando eu tenho aqui a citação no início da frase, o sobrenome vem em letras minúsculas, lógico, né, gente? Primeiro M maiúsculo porque é nome próprio. E o ano entre parênteses. Quando eu tenho aqui a citação no final da sentença, da frase, eu coloco tudo entre parênteses e o sobrenome com letras maiúsculas. Beleza? Então, olha só, gente. A diferença de uma atividade com plágio para uma atividade sem plágio. Isso daqui, ó. Atividade com plágio, porque você usou uma informação que não é sua. Isso daqui, atividade sem plágio, certinha. Por quê? Porque você usou uma informação que não é sua e fez a citação, você indicou de onde você tirou, certo? Então, gente, não é difícil, não é nenhum bicho de sete cabeças, e às vezes a gente tem que se desprender de certas coisas, tipo, ai, é difícil, ai, mas isso daí é besteira, sabe? Ó, se livra disso, galera. Senta, às vezes falta o que eu brinco com os alunos de HBC, horas de bumbum na cadeira. Tipo, cara, senta e estuda, né? É lógico que alguns alunos têm mais dificuldade, outros têm mais facilidade, isso em qualquer coisa, isso em qualquer área da nossa vida. Mas o que eu sinto de alguns alunos é que querem as coisas prontas, né? E tem que estudar, galera, tá bom? Então, assim, às vezes falta, sabe? Legal, vou sentar, vou estudar, e se eu tiver dúvida eu vou perguntar, né? Poucos alunos me procuram para perguntar as coisas, e eu acho que vocês sabem tudo. Porque ninguém procura para perguntar nada, ou poucos alunos. E aí, gente, vamos lá continuar aqui então com a nossa explicação. Então aqui uma citação indireta, que é a melhor citação. Aluno que é top, aluno que é bom, só faz citação indireta. Por quê? Porque lê o material, lê o livro, lê o, sei lá, o texto que está estudando, interpreta aquela informação, guarda aquela informação e escreve com as palavras dele a informação que leu. E é assim que a gente aprende. Então, o melhor aluno é aquele aluno que só faz citação indireta, tá? Também temos a citação direta. A citação direta é aquela citação onde o aluno copia e cola. Pode fazer isso? Pode. Existe até uma regra para isso que eu vou explicar para vocês. Mas quando o professor pega ali, o tutor pega aquela atividade que só tem citação direta, é um pré-julgamento até que nós fazemos. Até porque, gente, nós não conhecemos ninguém assim individualmente, né? São pouquíssimos alunos que nós conhecemos individualmente. Então, por isso que é um pré-julgamento, tá? Eu não estou falando de... Não entendam isso como pessoal ou individual, estou falando de modo geral, tá? Mas uma atividade com só citação direta, de duas uma, é aquele aluno preguiçoso,
Ah, então tá, já aprendi como fazer citação direta, vou fazer aqui, ó, copia e cola e faz citação para poder a atividade ser aprovada. Aquele aluno que quer se livrar logo, sabe, da atividade. Ah, essa atividade aqui, ó, deixa eu fazer logo. Entrega. Vale 9, vale 1,5, né? 0,75 na média, tem que fazer, então faz. Ou então aquele aluno que não entendeu o conteúdo. E às vezes por não entender o conteúdo, ele consegue só copiar e colar. Mas ele não consegue ler, interpretar e escrever com as palavras dele que ele leu, porque é justamente uma dificuldade de assimilação do conteúdo, tá? Então a gente tem basicamente esses 3 tipos de caso quando o aluno só faz citação direta. Por isso que eu falei, o ideal é fazer indireta. Então vamos lá. Nós temos aqui a citação direta. Citação direta com 1, 2 ou 3 linhas. 1, 2 ou 3 linhas, para quem já estudou, ou para quem já viu o material, sabe que todo trabalho acadêmico ele tem que ser redigido em letra Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, né? Se você não sabe dessa informação, é sinal que você ainda não leu os documentos que estão lá na pasta sobre a BNT, ou então não viu um dos vídeos que eu explico como fazer a formatação do Word antes de começar a fazer as atividades. Então, nesse caso, coloca a carapuça, cara, e vai estudar, tá bom? Mas enfim, 1, 2 ou 3 linhas. Eu vou copiar. Então, eu tenho lá um pedaço assim, ó. 2 alunos com o mesmo tipo e grau de deficiência podem requisitar diferentes adaptações de recursos didáticos e metodológicos. Gostei dessa informação. Vou copiar e colar aqui no meu trabalho. Pronto. Copiei e colei. Se eu deixar assim, é plágio. Preciso fazer a citação como? Ou no começo ou no final. Vou fazer primeiro no começo para exemplificar. Então aqui, ó. Segundo, quem é o dono da informação? É a Munster. 2013. Opa, pera lá. Mas não é uma cópia e cola? Se é uma cópia e cola, eu retirei de algum lugar físico, né? É um lugar físico essa informação que eu copiei na minha atividade. Se é um lugar físico, em qual página está? Na página 18, nesse caso. Então, na citação direta, eu preciso indicar a página. Então, eu coloco assim, 2013, vírgula, P, ponto, página, qual mesmo? 18. Segundo Munster, 2013, página 18, blá, 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 ponto final. Certo? Ai, já esquecendo aqui, ó. Aspas, certo? Aspas. Por quê? Porque daí também vai indicar que é uma citação direta. Legal. Também posso fazer essa citação no final da frase, como eu falei pra vocês. Então, aqui uma outra citação, ó. Escrevo ali a informação que eu copiei, já coloco aspas aqui, ó. E aí, eu vou fazer a citação, como? Abro parênteses, em letras maiúsculas, Munster, vírgula, 2013, vírgula, página 18, fecha parênteses, ponto final. Certo? Então tá aqui. A informação. O que vai diferenciar a citação direta da citação indireta? A indicação da página e, no caso da citação direta com 1, 2 ou 3 linhas, as aspas. Certo? Então, essa é a única diferença entre uma citação indireta para direta com 1, 2 ou 3 linhas. Tá, vamos supor que vocês querem copiar um texto maior, né? Que ultrapasse aí de 3 linhas. Existe uma outra forma de fazer essa citação. E aí, vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui. Deixa eu arrumar o quadro. Gente, o vídeo é bem caseirão mesmo, hein? Com 4 ou
mais linhas. Quando vocês abrem o Word, vocês tem aqui, né? O Word de vocês, bacana. Vocês têm a opção de clicar em exibir régua. E aí quando vocês clicam em exibir régua, vai aparecer uma régua com os números em cima e uma ampulheta, certo? Se vocês não sabem como fazer isso, entra lá nos materiais que tem o print do Word, eu explico como fazer, como adicionar uma régua no Word. Ou então joga no Google, né, galera? Como colocar régua no Word. Vocês têm que criar um pouquinho também de autonomia para algumas coisas. Legal, então tem aqui essa régua. O que esse ampulheta indica? Ela indica que os textos, né, as frases, elas começarão aqui, né, nesse alinhamento. Bacana. Então vamos deixar aqui como exemplo. Vamos supor que vocês querem copiar um pedação. Por exemplo, na página 18, lá no final, tem um pedaço grande que a Monster é a dona da informação. Começa com assim, 2 alunos com o mesmo tipo de grau de deficiência e vai até não pode ser entendido como sinônimo de deficiência. Vamos supor que eu quero copiar tudo isso. Isso dá, sei lá quantas linhas, não contei, mas deve dar umas 7, 8, 9 linhas. Muito mais do que 4, né? O que eu faço? Eu pego aquele texto, coloco aqui no meu Word, onde eu estou fazendo atividade, né? E aí eu vejo que, putz, passou de 4 linhas, ou chegou a 4 linhas, ou passou de 4 linhas. O que eu tenho que fazer? Eu venho com o mouse, seleciono o texto e coloco esse texto aqui em tamanho de letra 10, espaçamento entre linhas simples ou 1 e recuo de 4 centímetros. O que é isso, recuo de 4 centímetros? Lembra que eu falei da ampulheta? Com o texto selecionado, é só vocês clicarem em cima dessa ampulheta e trazer até o número 4. Por quê? Quando vocês fizerem isso aqui, o que vai acontecer? Com esse textão, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar um textinho. Mais ou menos assim, hein, gente? Então, essa ampulheta aqui, ó, vocês vão arrastar e colocar em cima do número 4. Legal? Então, aqui, ó. Ah, o texto está começando com recuo de 4 centímetros. Tá menorzinho porque tá tamanho 10 e tá mais juntinho porque tá tamanho simples, espaçamento simples entre linhas. Legal. Se eu só deixar assim, ainda é plágio, porque eu preciso fazer a citação. Como que eu faço? Ou no final, ou no começo. Se for no final, abro parênteses aqui e coloco Monster, vírgula, 2013, vírgula, página P.18. Ponto final. Certo? Se for no final. Vamos supor que eu queira fazer no início. E aí no início eu posso fazer assim, ó. Segundo Monster 2013, página 18, blá 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 blá. Certo? Então quando tem 4 ou mais linhas, não precisa de aspas o texto, mas precisa dessa formatação diferenciada. Certo? Gente, é uma coisa ou outra, tá? Então, ou é isso, com a citação no final, ou é isso, com a citação no início. Tá bom? É uma coisa ou outra. Tranquilo? Então, essas são os dois tipos básicos de citação. Depois disso, a gente tem a citação da citação. Por que nós temos a citação da citação? Porque
a Munster, ela teve que ler alguns textos para fazer o texto dela, que é o nosso CRC, né? E aí, tá difícil esse apagador, hein? E aí, ela fez algumas citações no texto dela. Por exemplo, aqui, ó, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, Brasil 2008, necessidades educacionais especiais compreendem indivíduos que apresentam deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Legal. Como eu já falei para vocês, o dono dessa informação é Brasil 2008, não é a Munster. A Munster, ela leu o texto de Brasil 2008, achou aquela informação muito bacana, escreveu e fez a citação. Então, é como eu falei antes, ela é tipo uma fofoqueira nesse caso, né? Ela fala assim, olha, lá no texto do Brasil tem uma coisa legal, ele fala isso, né? Mas a gente leu o texto do Brasil? Não, vocês não leram o texto do Brasil. Vocês leram o quê? O texto da Munster. Então, aquela informação é uma informação do Brasil indireta, que a Munster interpretou e colocou lá, né? Então, se vocês quiserem usar aquela informação, pode. Por exemplo, tá aqui, ó. Vou pegar o aluno bom, hein? O cara que vai fazer citação indireta. Ele leu, parará, interpretou e escreveu com as palavras dele aquela informação. Vamos fazer a citação. Vamos fazer no final, por exemplo, agora. Abre parênteses. Quem é o dono do barato? Quem é o dono? Quem é o pai da criança? É Munster ou é Brasil? O dono da informação? É Brasil. Então eu tenho que indicar aqui, ó. Brasil. Quando? 2008. Se eu fizer isso daqui, ó, é plágio. Por quê? Porque eu não li Brasil, gente. Vocês não leram o texto do Brasil. Vocês leram o texto da Munster. Então eu tenho que continuar. Brasil 2008. APUD, que significa lido em, oriundo de, APUD, Munster. Pronto. Não é mais plágio. E aqui a gente tem uma citação da citação. Se eu quiser fazer no início, como que eu faço? Segundo Brasil, quando é mesmo? 2008, né? 2008, APUD, Munster, 2013, blá, 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 blá. E aí não tem essa parte aqui, tá? Então eu coloco o Brasil, que é segundo o Brasil, tipo, segundo o pai da criança, segundo o dono da informação, Brasil, segundo o Brasil, abre parênteses, 2008, lido em Munster, ou seja, APUD, Munster 2013. Certo? Não, também, gente, tem aqui a citação da citação direta, a citação da citação direta com duas ou três linhas, a citação da citação direta com 4 ou mais linhas. Não vou passar esses exemplos porque já tem outros vídeos falando disso, né? É só vocês, tal do HBC, senta e estuda. Se tiver alguma dúvida, me pergunta, tá? Só para vocês entenderem a logística disso. Outra coisa, obrigatoriamente, toda citação, ela gera, consequentemente, uma referência bibliográfica. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, segundo o Brasil, 2008, vamos inventar porque é a minha atividade, tá? Ponto. E aí eu vou continuar com outro parágrafo. Munster 2013. Vamos lá. Já que cobre um monte de caneta, não precisava, né? Enfim. Pensei em fazer uma coisa e não dei de ideia. Essa daqui é a minha atividade. Legal? Bacana. Munster eu já sei que eu vou ter que fazer a referência bibliográfica. Tá fácil aqui de identificar, né? Se tem citação, vai gerar referência bibliográfica. Bacana. E nesse caso aqui, ó.
uma citação da citação. É só vocês pensarem o seguinte: vocês leram o texto do Brasil? Não. Então, para que vocês vão fazer referência do texto do Brasil? Não importa qual é o texto do Brasil, não importa. Por quê? Porque vocês já leram ali o texto da Munster, vocês pegaram só aquela informação no texto da Munster. Então, nem quero saber quem é o texto do Brasil. Eu vou ter que fazer uma referência do quê? Da Munster. Ah, mas já tem uma Munster aqui em 2013. Preciso fazer duas referências? Não, né? Uma referência só. Por mais que você faça várias citações do autor. Certo? Legal. Como fazer referência bibliográfica? Não vou passar aqui para vocês. Por quê? Porque é um trabalho braçal. É uma coisa de seguir o modelo. Sabe? Siga o mestre. Então, tem aí no documento chamado Como fazer como formatar citação e referência bibliográfica. Tem um modelo, tá? E aí, gente, é assim, se tá em maiúsculo a letra, coloca em maiúsculo. Se tem vírgula, coloca vírgula. Se tem ponto, coloca ponto. Se tá escrito P ponto, é olhar o modelo e fazer igual, né? É um trabalho braçal, não precisa nem pensar para isso, certo? Então não vou gastar o tempo aqui de vídeo explicando isso. Mas vocês precisam dar uma olhadinha aí nos materiais que já existem, certo? Gente, vou ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem, tá? Ainda mais os alunos que estão começando agora na Claretiano, vocês vão usar essas informações ao longo aí do curso todo, certo? Então é importante que vocês aproveitem esse primeiro semestre, enfim, e se apropriem dessas informações. É igual aprender a dirigir. No começo, putz, e agora, o que eu faço? Embreagem, primeira, segunda, putz, morreu o carro. A mesma coisa aqui. Vou fazer uma citação, esqueci da vírgula, coloquei errado. Mas está tentando. Isso é importante, isso é válido. Depois, isso daqui vai ficar tão automático que vai ser simples ser feito, tá? Mas precisa de treino, precisa treinar. Certo? Qualquer dúvida, me procurem. Me escrevam aí no correio, me liguem no 0800 aqui em São Paulo, que é o polo onde eu trabalho, tá? E é isso. Bons estudos para vocês e